Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago uma convidada. Para quem acompanha continuamente os episódios, vai começar a dizer que sim senhora, estás-te a esmerar, porque agora estás a trazer muitas mulheres africanas. Apesar da minha convidada, ainda falámos há pouco, parecer bastante como uma mulher caucasiana, mas não é. Antes de mais, bom dia, boa tarde, pronto, não vou dar a dizer. Como é que estás, como é que te sentes? Estou bem, sinto-me bem, estou feliz por estar aqui. Sempre há alguma coisa diferente para fazermos um domingo, não é? Pois, isto não gosto, é intemporal. Estamos num dia da semana e fim de semana ao mesmo tempo. Mas pronto, domingo sim. O teu nome, idade, o que fazes, essas conversas assim, para poderem saber. Eu faço essa pequena, eu atiro a bola para o convidado, para ficarem, pelo menos, a ficar com aquela coisa, para os ouvintes ficarem com a coisa do pá, já sei o nome dela, já sei a idade, já sei o que faz, agora desenvolver, Ok. que é depois a conversa. Por isso deixo essa apresentação para ti. Ok, eu tenho 25 anos, sou natural do Porto, como podem ver pelo meu sotaque, não é? E estou em Lisboa há 2 anos. Vim para Lisboa por causa de uma proposta de trabalho, que eu sou gestora de uma categoria online na Vorten, no site da Vorten. E basicamente é isto sobre mim. Aquário, solteira com filhos, casada, essas coisas todas. O meu signo é Virgem, dizem que é um signo complicado, não é? Não faço a mínima ideia, por acaso. Ok. Tens que direcionar, se estiveres nessa posição, direciona o microfone então de lado. Sim? Exatamente. Ok. Entorta só um bocadinho assim. Exato. A tua direção. Exatamente. Dá-lhe. Sou virgem, tenho namorado há cerca de 1 ano e tal. Só por curiosidade, não sei se sabes a agenda aqui do podcast. A agenda do podcast, como é, é branco. É africano. Ok. Continuação. É africano, filho de cabo-verdianos. Sim, nós estamos na Reboleira, moro na Reboleira. E basicamente é isso. Tens que me fazer perguntas porque eu a desenvolver. Ok, Ainda então vou estou muito começar a tímida. desenvolver. Ok, mas tímida, isto é relaxo. Eu só fui. Porque normalmente há aquela pressa do. Sim, porque a senhora, se estivesse aqui há horas, já teríamos feito aquela Sim. pré-conversa. Mas pronto. Tu és quê? Eu sou portuguesa, nasci em Portugal. Sim, mas os teus pais. A minha mãe é cabo-verdiana, nasceu na cidade da Praia. E o meu pai é português, nasceu no Porto. Ah, é? Uhum. E como é que é esse conflito de interesses aí, essa crise de identidade que possivelmente passaste, ou estás a passar, ou irás passar, não sei. Como é que funciona? Nunca passei por uma crise de identidade, sou sincera. 25, estranho. Do Porto, depois vais para aqui, É estranho. verdade. Uma das razões pela qual eu quis vir para Lisboa foi porque eu fui criada na comunidade portuguesa, comunidade branca, no Porto, e que tinha muita curiosidade em conhecer mais da comunidade africana. Foi uma das razões pela qual eu escolhi esta oferta de trabalho e decidi vir para Lisboa, para conhecer mais da comunidade africana aqui em Lisboa e também para conhecer muito da parte da minha mãe. Já estive em Cabo Verde 2 vezes, já tive a oportunidade de conhecer a comunidade cabo-verdiana, a cultura cabo-verdiana, tenho essa sorte. Há muitos filhos de cabo-verdianos que não tiveram a sorte de ir a Cabo Verde e conhecer a cultura cabo-verdiana no seu seio. Eu já tive essa sorte, mas também queria muito vir para Lisboa para conhecer mais da cultura africana, porque sei que os africanos estão mais concentrados em Lisboa do que no Porto. Há uns anos atrás não havia africanos no Porto, agora há muitos mais, graças a Deus, já temos muito mais africanos na cidade do Porto. É uma cidade pequena, mas é uma cidade que recebe muito bem as pessoas e sinto que os africanos estão cada vez mais a optar ir ao Porto do que vir para Lisboa. Olha, eu por acaso só fui uma vez, mas estava com vontade de ir mais. Da primeira vez que eu fui, e a única vez que eu fui ao Porto, eu tinha uma ideia errada. É sério? Eu fui lá mesmo com aquela coisa do vão ser extremamente racistas, e existem, claro, existem em todo Sim, lado, claro. mas estava na expectativa que ia correr extremamente mal, ia haver tipo pessoas a faltarem ao respeito, a virarem as costas, como aqui em Lisboa acontece. Claro. Nada disso. Sentiste super bem recebido. Sim, posso dizer que sim. Não estive num daqueles hotéis que ficam na. Nós temos o Terreiro do Passo. Vocês têm o. A Ribeira? Não.
Sim, é Ribeira, mas antes, lá em cima. Dos Aliados? Exatamente, Avenida dos Aliados. Ok. Fiquei num desses hotéis. E não senti discriminação, não senti... Olhar de lado, não senti. Olhar de lado. E mesmo que eles sejam racistas, o que eu peço aos racistas, para terem em consideração, e mesmo os blacks também, cordialidade. Exatamente. Os teus ideais, os teus princípios, a tua maneira de ser, o modo operandi, guarda para ti, estás no local de trabalho e não manifestes de maneira alguma. Exatamente. Estás a ver? Claro que se fores insultado, claro que se abriram essa porta dos teus princípios, de ideais e a tua forma de ser e de estar no mundo, é entendido que ok, percebo de manifestares. Mas cheguei lá, a única discrepância que eu tive lá foi quando eu cheguei lá e disse assim, qual é que é a caminhoneta que vai para a Avenida dos Aliados? Caminhonete. Caminhonete, amigo. Aqui não é caminhonete, amigo. Aqui é autocarro. Ok. Sim. Ok, está-se bem. E tu, quanto tempo é que levou para trocar o fino pela cerveja? Se bem que não bebes, né? Mas pronto, o fino e essas palavras todas, que é a minha beira. Acho que eu prometi a mim mesma que não trocaria nada, nem mudaria o meu sotaque do Porto. Eu quero. Quando falas com o teu namorado, olha, vem a minha beira. Está ali igual. Sabes que ele já me diz isso também. Oh Rita, anda para a minha beira. E é muito engraçado. Mas não, por acaso não reparei. Aqui em Lisboa o oxigênio, sentes mesmo a discriminação, a falta de respeito. No interior também, mas o interior acho que eu não quero justificar. É verdade, se quiseres beber água, estás à vontade. Obrigada. Para não parecer que no interior eu percebo, é estranho, mas eu percebo porque eles são racistas. Porque não conhecem. Não conhecem. E certamente CMTV está a 24/24. Exato. E a forma de pensar deles é aquilo que eles vêm na CMTV. Por isso é estranho. Mas eu percebo. Agora, quem vive na cidade lida com pessoas e conhece histórias. Tu seres racista é de uma extrema ignorância. A ignorância é a tua opção de escolha de vida. Não, ignorância nem por burro mesmo. Porque ignorância é aquela pessoa que está privada do conhecimento. Exato. Burro é aquele gajo que não quer aprender. E isso, pronto, a ver aquela diferença, apesar de um ser o sinónimo do outro, Sim. mas pronto. E por acaso não me deparei com isso. O teu namorado tinhas lá no Porto ou foi aqui em... Foi aqui. Lá tinhas namorado? Já tive, sim. E era... Tive africanos e brancos. Ok. Sim, porque há aquela coisa do se eu estou num sítio onde só tem brancos, é normal eu namorar com brancos. E eu depois, certeza que não há africanos. Só que os africanos também, se é para ter um africano só por ser africano e ele não é africano, não sei se faço entender. Sim. Estás a ver? Não tem ideologias, não liga à cultura. É um bocadinho estranho. Como é que descobriste a plataforma? A plataforma descobri porque tenho um amigo meu que a partilhou, o Tomé. Eu já ia tocar no Tomé, dizia, olha, já estive aqui do Porto, aqui o Tomé. Olha o Tomé. Já curtimos muitas noites juntos, é verdade. Ele deve estar a esfregar a mão, a dizer, olha o que é que ele convidou. É verdade, eu disse-lhe que vinha. Ele não me disse nada, meu. Mandou-te um abraço e disse que eu ia gostar. Por isso é que estás tranquila. Estás nervosa, mas estás tranquila, Sim, né? Já sim. vieste... Eu não sei... Essa coisa do alguém te dizer premeditadamente, olha, o gajo é assim, ou o gajo é assado, não devia condicionar a tua forma de pensar. Isso não. Claro. Estou a dizer em geral, as pessoas, estás a ver? Porque eu tive aqui a Ana Sofia e ela teve a dizer que preferiu não ver os episódios para não vir condicionada a pensar de certa forma. Ou já Certo. com um discurso preparado. Sim, muito formatada. Exatamente. E, infelizmente, nós estamos bastante formatados, principalmente na comunicação. Claro. Quando estás a ter um diálogo com alguém, alguém que supostamente defende uma causa, tu ficas a pensar, este gajo está a dizer isso, mas se eu repostar com algo, que é facto, uma realidade, e se viveste e conheces pessoas que viveram, ele vai justificar com outras estatísticas e outras coisas que dificilmente tu consegues dar alguma credibilidade a essa pessoa. Pois é. Tu levas mais em consideração, se for preciso, de certeza, uma pessoa que viveu algo e conhece algo. Se ela está extremamente condicionada a pensar assim e é extremista, eu procuro sempre dizer nos podcasts, procura saber o porquê que a pessoa pensa assim. Não o condenes. Eu tenho em linha uma pessoa, estou a tentar bater couro, convidar,
que não vai ser do agrado de muita gente. Não? Não vai ser do agrado de muita gente. E eu vou pedir depois à pessoa. Espero que ele aceite, né? Ele disse que vou ver, mas é daqueles blacks que todos nós afastamos. A sério? Porque ele afasta-se, porque ele está por umas bandas. Mas pronto. Quero-te ouvir a falar. Diz-me então, chegaste a Lisboa, estás a tirar esse curso com 25 anos, estás a caminhar para os 30. Estou a caminhar Pensas, para os 30. não pensas nisso? Penso, sim. Não estou a tirar nenhum curso, atenção. Já tirei os cursos todos que tinha que tirar. Faculdade, pensar em ir ou não? Estava a pensar em tirar agora o MBA, mas é uma coisa um bocado high level, um bocado cara, então tem que se juntar bastante dinheiro, mas também dá-te outras oportunidades de carreira, que é o que eu estou a pensar. Eu sou muito ambiciosa. Reparo isso não porque acabaste de dizer, mas da forma de estar e de falar. A sério? Denoto, a não ser que és uma atriz do caraças e estás a não. representar aqui de uma forma, mas só que a autenticidade não dá para representar. Certo. Quem é autêntico, quem é genuíno. E reparo que és bastante confiante nas palavras, sabes o que dizes, não há estremelique, não há tremor, se bem que também estou-te a dar margem para poderes posicionar. Certo. Estou a falar bastante e tu estás calada, só estás, ok? Sim, ok. A responder só. Sim, depois olha, vou-te responder 2 palavras e depois das continuação. Não, mas tens algum medo relativamente aos 30? Tenho. Dizem que aos 30, tu disseste, inclusive num podcast que eu estive a ver ontem, que as mulheres tornam-se mais humildes. Será que eu ainda não atingi a minha humildade? Preciso de chegar aos 30 para atingir a minha humildade, percebes? Quando eu disse isso, viste porque é que eu disse isso, né? Não. Tu viste algum episódio completo? Eu vi aquele episódio completo, não vi a parte final que me vais perguntar o que é que dizes no final. Ok. Mas os 30 anos, quando eu relativamente a isso, quando eu falo sobre os 30 anos, é aquelas mulheres que cometeram constantemente os mesmos erros. Ok. Isso é um bom tema para ti, para te colocar, que é até que ponto as mulheres responsabilizam-se pelos atos, ou pelos erros, pelos erros, os atos, cada um tem a sua forma de responsabilizar-se. Até que ponto a mulher responsabiliza pelos seus atos, pelos seus erros? Acho que com a idade vai-se responsabilizando mais. Quando somos mais novas, temos um bocado de medo de admitir os nossos erros. Porque eu conheci fulano, não deu certo por causa dele. Percebes? Mas com a idade vamos apercebendo, não, eu tenho que assumir os meus erros, porque se eu quero realmente ser alguém na vida, tenho que assumir que errei e que vou corrigi-lo para o futuro. Acho que com a idade isso ajuda bastante. Não sei. Acho que é a minha opinião. Nem por isso. Não? Nem por isso. Tu viste as pessoas que eu já falei e as idades que elas têm, estás a ver? E mesmo assim não há aquela coisa, há sempre aquela projeção constante de que, por exemplo, o homem quando acaba, ou quando dá margem para a mulher acabar, ou as relações quando acabam, houve alguma relação que foi ele que acabou? Raramente. Pois. Porquê que será? Os homens também erram muito. Mas é uma constante que existe bastante nas relações. E quando se fala das relações, é importante ouvir sempre os dois lados. Só que o problema já estamos a ser constantemente bombardeados com os lados das mulheres. E depois tens aqueles gajos que, para ganhar visibilidade, e ganham, estão sempre a papar a bufa da mulher africana. E eu falo sempre, maioritariamente, da mulher africana. Sim. E isso é bastante facilitador, como disse também no episódio. Estás a ouvir constantemente alguém que está a papar a bufa, nunca é saudável. Certo. Da mesma forma, não podes ouvir alguém que te manda sempre para baixo. Tens de criar uma variável em que entras num sítio onde existe diálogo. E como é que se faz isso? Tem que haver comunicação entre o casal. Há muitas mulheres que se queixam constantemente das atitudes dos homens, certo? Mas também os homens têm que saber encarar e dizer, ok, eu erro, mas tu também erras. Tu fazes isto e aquilo. Porque há homens que se calam, ouvem e calam-se.
Ou seja, não há comunicação, não há discussão sobre as atitudes erradas de cada um. E acho que isso é um grande problema nas relações, é falta de comunicação. Sentarem-se e discutirem, olha, tu fizeste isto errado, eu não gostei. Ok, mas tu também fizeste aquilo. Vamos então corrigir as nossas atitudes para que a nossa relação seja melhor e teremos um melhor futuro para a relação. Não concordo com isso de terapias de casal e essas tretas, para mim não dá. Se calhar é porque ainda não sou casada, não é? Pode funcionar para um casal, que realmente já é casado. Mas não concordo muito com isso. Acho que se há problemas deve ser resolvido entre o casal e não uma pessoa, um terceiro a dizer-te, olha, tu tens esse problema, ela tem aquele problema, tem de se resolver. Percebes? Não é preciso vir uma pessoa de fora para dizer isso. Acho que se o casal vive constantemente, passa 24 horas ou passa 12 horas junto, tem que saber identificar os problemas na relação, falar um com o outro e resolvê-los. Isso é partindo do pressuposto que os dois têm o autoconhecimento desenvolvido. Pois é, casais que não se conhecem. Pois, porque a questão é, às vezes quando tens o tal estranho, tal desconhecido, ele consegue apontar de forma única. Neste caso eu estou a avaliar-te e sei quais são os pontos negativos que tu tens e aquela pessoa... Mas acho que esse é que é o problema. Nós não aceitamos os nossos problemas. Certo. Não dizem que o primeiro passo para qualquer coisa é a aceitação? Tanto da doença como problemas pessoais. E esse é o grande problema. Porque, por exemplo, é maravilhoso aquilo que tu disseste, que é sentar e falar, mas é possível sentar e falar quando tens uma mulher aos altos berros cada vez que diz, olha, eu não gosto que tu faças isso. Porquê? Porque ela tem uma condicionante na cabeça dela em que a Cardi B pode mostrar meio útero na televisão e pode chamar de Black Queen. E ela pode fazer exatamente a mesma coisa e também é Black Queen. Como é que se cria um diálogo assim? E qualquer difícil. coisa que um homem aponte para uma mulher é machista. O meu registro, já deves ter visto pelos comentários, sou machista e aquilo deu com o outro. Mas em momento algum eu disse, a mulher africana não presta. Em momento algum vais-me ouvir a dizer uma coisa do género. Ou qualquer mulher não presta. Agora, machista, no ver de muitas mulheres hoje em dia, é dizer algo que não está de acordo com uma mulher. Como é que pegaram numa coisa importante em acabar e tornar numa coisa, menos visível ou tangível como é o machismo e tornou tão ordinário. Como é que agora vou dizer, olha, eu não gosto que uma mulher ande tão reveladora. O que é que para ti é reveladora? Andar sem sutiã e os bicos está frio, este frio e pronto. O que é que te incomoda em relação a isso? O simples facto de outras pessoas verem a minha mulher dessa forma. Estás a falar da tua mulher, não é uma mulher qualquer na rua. É a tua mulher andar assim. Não, isso quando eu vejo da outra mulher, por exemplo, anda assim dessa forma, a mentalidade de um homem, podem dizer, não, mas é só tu é que pensas assim e não é outros homens. Acreditem. Porque eu tenho acesso da mesma forma que vocês têm acesso a conversas de mulheres. Eu tenho acesso a conversas dos homens. Aquilo pode ser atraente sexualmente, mas não vou ver como uma mulher. Não vou ver como uma mulher que quer casar. Ou quer ter filhos, ou quer ter uma relação. Porque depois tens dois lados da moeda, que é... Ele gosta de ver-te a vestir assim. E anda-te a desfilar assim. Depois parece que aquilo é um troféu. E só te quer ver vestir como, perna de fora, totalmente fora, porque a perna pode estar fora à vontade. Tudo à mostra. Tem duas vertentes. Ok, quer-me ver como um produto ou quer-me ver como algo que ele gosta de ver? Qual das duas coisas é que tu sabes que ele está a pensar? Não sabes. Não sei, mas acho que a mulher tem liberdade e poder de escolha para se vestir e andar na rua da maneira que quiser. Tal como não deve impor ao marido que ande de certa forma, o marido não deve impor à mulher que ela ande de certa forma. Deve haver essa liberdade de escolha numa relação. Quando não há essa liberdade de escolha, não há respeito e confiança. Porquê? Eu como homem vou dizer à minha mulher, por favor, não saias com essa saia porque eu não me sinto à vontade. Mas porquê que tu não te sentes à vontade? O que é que isso está a afetar a ti próprio de eu ir de saia para a rua? O que é que te afeta? Afeta a tua autoestima, o teu ego? O que é que afeta? Numa relação existe uma dinâmica. Certo. O que tu trazes à mesa também tem que trazer.
visto que os dois estão a trazer algo à mesa e exige respeito de ambos os lados, por acaso fiz isso num dos colóquios, e depois falou-se da parte sexual, mas a parte sexual, o homem tem que, como é que é? Levar a mulher à realização. Sim. Mas depois, as inseguranças dos homens, ele tem que resolver com ele mesmo. Que é, pá, se ele quer, não pode ver assim, o problema é dele. Então, autossuficiência, está onde? Só temos autossuficiência para alguns aspectos e para outros aspectos não temos. Mas pronto, voltando à questão da dinâmica do casal. Se eu digo, olha, eu trago à mesa uma certa postura e quero essa certa postura para uma mulher, logo, quando eu digo, olha, não te quero ver com isto à mostra. Quando digo isto à mostra, pronto, depende. Já estamos numa relação e temos 3 filhos. Andar com o umbigo de fora. Pá, não te quero andar com... Não gosto de ver andar com o umbigo de fora. Da mesma forma que eu não saio à rua sem boxers. Tens homens que andam sem boxers na rua. Eu ando mesmo com vestido e tapo. Eu estou a dizer generalizar, não estou a falar eu. Em específico. Logo, tendo essa postura, também estou-te a apelar para teres essa postura. Agora, ela diz, não, sou livre de fazer aquilo que eu quero fazer, o corpo é meu. Ok, mas o corpo é teu, mas esse corpo está numa relação. E essa relação não só é maternal com os teus filhos, como é conjugal com o teu marido. Nós somos todos livres de fazer o que nós quisermos. Mas existem padrões estabelecidos pela sociedade e esses padrões nós estamos a seguir. Tanto é que nós trabalhamos para ter o ordenado. Tanto é que temos uma relação pai, mãe, pronto, outros géneros também. Temos os filhos, pagamos as contas, as mensalidades e whatever. Agora, se queremos ter uma vida poliamor ou fora da sociedade, é só viver fora da sociedade. Não é ir buscar alguns critérios da sociedade que me convém e depois vou buscar a questão do poliamor ou da forma de estar das outras pessoas que estão a viver. Porque aquelas pessoas que vivem... Não quero dizer utilizar 3 vezes o poliamor, mas pronto, essas pessoas que têm essas relações, para quem não sabe, poliamor é várias relações amorosas em simultâneo, que sabem da existência de cada um. Sabem da existência e vivem com isso? Sim. É uma realidade normal. É. Para eles é. Pois. Mas aí, quem sou eu para Opinar. opinar? Certo. Imagina, dentro de uma casa, eles estão ali e tens tipo namorado deste e depois formam-se famílias mesmo assim. Ok. Antes que eu te esteja a induzir a erro, eu vou pesquisar, mas pronto, dá-me o teu ponto de vista. Sim. É assim, vou-te explicar. Eu trabalho num escritório, ok? Já trabalho em escritório há 4 anos e sei perfeitamente que eu não vou para o escritório com uma mini saia com um decote. Não só... Mas a mídia diz que a mídia, televisão, redes sociais, o que quer que seja, diz que tu podes ir como tu quiseres. E quem denotar aquilo está a assediar-te e é um machista. Desculpa, continua. Certo, a mídia diz isso. Mas eu digo-te que não vou assim porque não me sentiria bem. Para já o meu escritório é 80% homens. Nojentos. Eu sei, já vamos buscar isso, porque eu sei o que é que vocês passam. Eu sei o que é que vocês passam. É por isso que eu, no meu local de trabalho, também trabalho bastante no escritório. Agora não, estou a trabalhar em casa, né? Sim. Mas eu sou... Quem olha para mim pensa que eu sou bué da bizarro a forma como lido com as mulheres. Porque todas as mulheres eu cumprimento... Olha, antes de Covid, cumprimentava assim. A sério? Não, dava assim e cumprimentava o normal, estás a ver? Porque eu não queria... Não sei. Eu não sei se é fobia, eu queria alguma fobia, mas não queria nenhum tipo de contacto que fosse... Porque eu via a grande dos tugas lá, sabes? Claro. Depois, brincadeiras indecentes que nunca deste confiança. Certo. E pronto. Mas por traumas assim, ou por ver coisas assim, estás a ver? Eu com as mulheres era brincadeira e quando via que, pronto, também temos algumas mulheres que, os portugueses então, gostam de encaminhar a conversa sempre para... Eu dizia sempre, nem vou dizer, já ia dizer o nome dela, mas pronto, eu dizia, olha, X, pá, para lá com isso, porque levava sempre a conversa para uma coisa. Então, mas isso são horas, tipo na brincadeira, e ela vira-se, pois o gajo deixou-me acordado até às altas horas, Jesus. E tipo, para mim isso não encaixa. Da mesma forma que piadas
de blacks, eu evito falar, estás a ver? Sim. Porque já sei que eles não sabem medir linhas. Tens que dar uma certa confiança. Aliás, não dar aquela confiança. Mas desculpa, continua, interrompi-te. Estavas a dizer trabalho no escritório. Sim, trabalho no escritório e sei que há certas indumentárias que eu não vou utilizar. Não só porque acho que não é o ambiente para tal, o local para tal como também não me sinto bem com isso. Eu, por mim, já sou uma pessoa de cara trancada. Tanto na discoteca, no restaurante. As minhas amigas diziam-me sempre: nenhum homem vem falar contigo, tu estás sempre de cara trancada, cara fechada, não dás confiança a ninguém, mas eu sou mesmo assim, é mesmo a minha personalidade. Não diria, porque pronto, também apanhei-te num outro registro, sim, né? outro registro. Pois, não exato. tem nada a ver, sim. Mas continua, desculpa. Mas no escritório também tento ser assim e acaba por ser uma capa de proteção para que não me deitem abaixo e não me pisem os calos, que eu odeio que me pisem os calos. Imagina, eu tento adotar uma postura que mostre que eu realmente sei do que falo e que estou ali para vencer, para ganhar. Não estou ali para fazer amigos. O meu trabalho, se eu fizer amigos, ótimo. Tenho amigos no trabalho, tenho essa sorte. Mas não estou ali para fazer amigos, estou ali para chegar ao final do meu dia e ganhar o meu dinheiro. Percebes? E é mesmo esse o meu objetivo no trabalho. Faço amizades, claro, gosto muito das amizades que fiz no meu trabalho, graças a Deus fiz grandes amizades, tanto no Porto como em Lisboa, mas sei que estou numa reunião e tenho uma postura rígida, tenho uma postura de eu estou aqui para fazer o meu trabalho, não estou aqui para formar amizades. Se vocês não concordam com o que eu digo, têm que levar com o que eu digo. E eu estou a falar do meu conhecimento. Porque imagina, muitas vezes estás numa reunião, falas e tens um homem que está de costas para ti, por seres mulher. Ou por ser uma miúda, neste caso. Eu sou uma miúda à beira deles. Tenho 25 anos, eles têm todos mais de 30. Tá bem, mas o teu parlapié, amiga, não é de uma miúda de 25 anos, mas continua. Não, antes de mais, antes de passarmos para a toxicidade laboral, dá só um ponto nos 30, as mulheres ficarem mais humildes. As mulheres querem mais humildes? Sim, dá só um ponto e depois vamos fazer uma transição para essa parte do trabalho. Acho que antigamente as mulheres tinham muito medo de chegar aos 30. Hoje têm mais medo de chegar aos 40. Tu entre os 30 e os 40 pensas em muita coisa. É a altura ideal para teres filhos. Tens de ter filhos pelo menos até aos 38. A mulher tem aquele prazo. É injusto, mas a mulher tem aquele prazo. Falaste nisso também num podcast anterior. Temos aquele prazo para ter filhos, temos aquele prazo para subir na nossa carreira. Ao mesmo tempo é um turbilhão de coisas na nossa cabeça. Eu tenho que fazer a minha carreira, tenho que subir de posição na empresa, eu tenho que ter filhos. Ou seja, é tudo ali. Acaba por não ser só até aos 30, mas a partir dos 30 é que começa o stress da nossa vida, que é a carreira, os filhos, o casamento. Percebes? Eu não pretendo, por exemplo, ter filhos antes dos 30. O meu namorado quer ter filhos antes dos 30 porque diz que é ótimo estarmos a criar os nossos filhos ainda jovens. Mas, na minha opinião, antes dos 30 ainda não temos capacidades financeiras para dar muita coisa que eu sonho dar aos meus filhos. Temos capacidades financeiras para lhes dar de comer, para lhes dar roupa, claramente. Né? Eu tenho 25 anos, sei que estou num bom trabalho, ganho bem, mas ainda não é aquilo que eu quero. Sócio, ouve lá, meu! Mas ouve lá, meu! Ouve lá, amigo! Epá, vou-te dizer uma coisa. Vai parecer bué da mal dizer isso. Bué da mal. A mim? A ti nem por isso, mas para outras pessoas possivelmente vai parecer bué da mal. Dá para ver que tens um pai branco. É sério? Porquê? Por pensar tão assertivamente? Sério? Eu fiz um episódio dos colóquios e uma rapariga que andou com um rapaz guinense disse que teve nessa relação, gostava bastante dele, conheceu, ela está dada à música e conheceu, o gajo joga a bola e olha, é daqueles que... Ai, meu Deus, meu. O problema é que eu acho que tu, mesmo tendo um pai branco, não ias ter esse tipo de discurso ou odiar africanos com esse tipo de discurso. Que ele disse a ela que ele nunca era capaz de andar com uma mulher africana. Ele disse-lhe isso? Disse a ela. Há uma mulher branca. Eu disse, epá, isso é tão mau dizer, meu. Ainda para mais a dizer uma mulher branca dizer uma coisa dessas. É péssimo. Porque, por exemplo, eu não me identifico com mulheres brancas. Mas eu não vou dizer que a mulher branca é uma merda, não vale nada. Não é a minha cena, meu. Claro que não. Não é, porque pronto, há aquela questão, conversa sempre do impacto cultural, mas pronto, não é a minha cena, não me identifico. Não vou estar a dizer agora que não quero. Pá, a realidade é que eu, pronto, casado, né? Mas pronto, tenho uma mulher, gosto de mulheres. Não é pelo coisa. Agora,
relação duradoura com filhos, pronto, é isso é que nós os africanos não fazemos. Agora voltando novamente à questão, que é antever o futuro. Não temos de viver no futuro, porque causa bastante ansiedade. Mas temos que antever sempre o futuro. Ok, é uma coisa que eu quero. Ok. Mas ter um filho, não temos que estar em modo de sobrevivência. Também não temos que estar em modo de ostentação. Temos que encontrar um meio termo. E o que é que eu recomendo aos casais, e eu próprio também estou na tentativa de fazer a mesma coisa com a minha mulher, mas a minha mulher, pronto, ela é que sabe. Isto é outra coisa. As mulheres é que sabem quando é que vão engravidar. É fazer uma planilha. Estás a tirar quanto? Estás efetivo? Sim. Não estou a dizer do teu caso. Estou a dizer, tipo, faz uma planilha de ele Sim. e tu. Sim. Uma separação. Estás a ganhar quanto? Ok. Eu estou a ganhar isto. Ok. Por mês quanto é que gastamos? Ok. Que gastamos? Qual é que é nosso orçamento mensal de despesas? Fazer um valor. E não estabelecer como, sobra 100 euros. Sobra 100 euros para ti, 100 euros para ti. Dá claramente. Não. Há imprevistos, há hospitais, há creches, há tudo e mais alguma coisa. No mínimo do mínimo, ou vá média, posso dizer, é ou os dois baterem uns 500, ou cada um ter no mínimo 500 a sobrar. A sobrar, certo? Yeah. Porque ordenado 500 cada um fica Exato. muito apertado. Exatamente. Especialmente com os preços dos apartamentos em Lisboa e no Porto. E ela teve a dizer que, antes de falar a questão dele não gostar de pretas, ela disse que ele vivia à base de pescados. Isso é uma triagem que nós não fazemos. Só por curiosidade, o teu namorado faz o quê? O meu namorado está a tirar agora um curso técnico de vendas. Ok. Quer ir para a faculdade. Ok. É aquela coisa de nós não fazemos uma triagem. É muita emoção. Muita emoção. E infelizmente, quando vais pela emoção, cometes muitos erros. Sim. Discussões, posição social, meio social até, que não é muito recomendável tu estás ali constantemente, a minha emoção disse para eu reagir dessa forma, vou reagir. Certo. Disse-me alguma coisa negativa, daí também voltamos para a questão do trabalho. Mas pronto, isso tudo para dizer o quê? Vivia de pescados, ou vivia de pescados, os pais disseram, ele tem que fazer uma coisa da vida. Para já não gostavam dele porque ele ser black. E ela era branca. Mas depois, mais esse acréscimo, ele vai viver às custas de ti, e tu foste fazer isto, e tiraste isto, e fizeste não sei das quantas, ele não faz nada da vida. E eu, naquele preciso momento, claro que parece mal por estar a falar com uma mulher branca, mas eu disse que eu, como pai, estou na posição dos teus pais. Eu tenho uma filha. Eu não quero que a minha filha esteja com um bacano que esteja a vender sonhos. A dizer, eu estou a pensar em talvez um dia, e está a passar um ano, pescados. 2 anos, pescados. Porque o pescado, parecendo que não, cai no comodismo. Claro. Vai ser tem aquele sempre... trabalhinho. Exatamente. O pescado tem que ser já com um alicerce, que é um trabalho que vai rentabilizando, pelo menos um income. Income, uma fonte de rendimento. A cena é, tens de ter um alicerce, que é um trabalho, que vai sempre a rentabilizar para pagar as contas. Depois, coisas extras, projetos, coisas que queiras vender, podes fazer, mas com o trabalho à parte. Claro. Há quem diga, como é que é? Use your day job to support your dream job. Exatamente. Que é, utiliza o teu trabalho do dia a dia para sustentar o teu trabalho de sonho. E isso é muito importante. Nós vamos pela emoção, que é, entregue-me de sonho só nesse projeto. Não, tenta sempre ter, e eu digo sempre, não limites a tua inteligência com apenas um ordenado. Faz mais que uma coisa. E eu me revejo nisso. E vejo muitas mulheres africanas a saltarem para uma relação, a terem filhos, sem medirem as consequências. E depois, quando acontecem situações, vou dizer benções, que são os filhos, não vou dizer que são que nada do contrário. Quando aparece isso, aparece outro, e depois dão por elas, fizeram, pronto, vêm-se encruzilhadas numa situação. Depois a culpa é sempre dos pais dos filhos, a culpa é do sistema, a culpa é do governo, que não dá. Não, o governo até ajuda. O governo até ajuda.
Em Portugal, infelizmente, mas em Inglaterra ajuda de tal, sim, mas ajuda de tal forma que está a criar um grupo, basicamente, ou está a aumentar o grupo de mães solteiras. Eles estão a promover, da forma que estão a ajudar as mulheres africanas lá, ou das mulheres solteiras com filhos, estão a promover a mãe solteira. Porque dão casa a uma mãe solteira com os filhos, mas se tiver homem, arranca dali. Exatamente. Em 2 casos, principalmente até o meu primo também, ele teve que sair de casa porque ela apelou, a mulher dele apelou, só para ela e o filho a faculdade que ela estava a tirar, e descobriram que ele afinal andava a trabalhar e está em casa. Sério, então vamos retirar os teus benefits, os teus benefícios. E assim estás a alimentar mulheres e mulheres a terem filhos solteiras. Pois é. Aqui em Portugal não chegou a esse ponto, mas claro, tens condições que eles te sustentam de certa forma. Mas isso tudo para não estar aqui devagar. Antes de mais, deixa-me dizer aqui o poliamor, né? Sim. Poliamor significa que muitos ovários, no latim, significado amor, é a prática ou desejo de ter mais de um relacionamento, seja sexual ou romântico, simultaneamente com conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Alguns grupos brasileiros entendem como poliamor como modelo de relacionamento não monogâmico. Isso é monogamia. Que possui 3 características principais: não exclusividade romântica ou sexual a 2, consensualidade e equidade entre todas as partes. Basicamente aquilo que eu disse. Exato. Pronto. Não me peças para comentar o poliamor. É um bacanal, pronto, é um bacanal, mas é viste, mesmo bacanal. Mas aí está, eles estão no direito deles. É como, por exemplo, eu tenho visto pessoas que vão lá entrevistar os Trump supporters, Sim. os que apoiam o Trump, estás a ver? Eles fazem perguntas tão simples e eles respondem. Houve um dos senhores que eles, mas são dois gajos nos Estados Unidos que fazem tipo, acho que até fizeram um documentário. Chegou lá e disse assim: porquê que vocês não utilizam máscara? E eram 2 senhoras, meio já nos 50, a dizer: nós não utilizamos máscara porque a nossa frequência do cérebro não nos permite contrair esse tipo de doença. Depois a outra que estava ao lado disse: fui eu que ensinei. É tudo malucos. E eu depois tipo, são pessoas assim, aqui em Portugal também existe. Eu fico a pensar: eu não vou dar o trabalho, meu. Não vale a pena. Eu não vou me dar o trabalho. E aí está. Se ele vive feliz naquela ignorância e naquele pensamento e eles entre eles se entendem, eu não posso comentar, não posso dizer nada. Por isso é que às vezes as pessoas subentendem como eu estou a condenar o modus operandi, a forma de viver das pessoas. Não. Se estás na sociedade e existem regras dessa sociedade, pá, então temos que seguir essa sociedade. Por exemplo, eu gostava de chegar ao trabalho às horas que me apetece. Eu gostava de fazer pausas às horas que me apetece. Uhum. Só que existe aquela pausa que podes fazer, mas quando não estiveres no lodo. Certo. Falando no trabalho, quais são as situações mais caricatas que tu deparaste com? No trabalho? Yeah. Sei lá, perguntarem-me, dizerem que eu tenho um ar muito exótico, de onde é que eu sou. Mas essa já é muito clichê. Essa já não tenho mesmo resposta, sabes? ou virarem-se assim no meio de um open space: mas eu sou preto ou quê? Eu não estou para fazer isto, eu não sou preto. E eu tipo, ok. Mas é tipo, isto talvez mais no norte, não tanto em Lisboa. No norte talvez porque as pessoas falam tudo o que lhe vem à cabeça. Mas não é para ofender, nunca na vida é para ofender. É mesmo porque lhes vem à cabeça. Mas aqui por acaso tens. Para ofender. Não digo. A maior parte deles não sabe que aquilo é uma ofensa. Sim. Isso é que é a parte mais estranha. Mas sim, já. E trabalhei num banco. Pessoas que lá trabalham. Mas isso é tudo. As pessoas, banco na parte de cibersegurança, não é banco diretamente com os clientes. Mas as pessoas idealizam. Essa é a primeira vez que eu digo isso, mas estou-me a cagar. As pessoas idealizam. As pessoas que trabalham no banco, nessas empresas, gravatas, senhores e etc. Tinhas bacanas a cheirar linhas na casa de banho. Jesus. É uma realidade, sim. Tinhas pessoas que iam ter atos sexuais na casa de banho.
E tipo, não mentalizem que, porque ele trabalha no LinkedIn, sim, aquilo é lindo. No LinkedIn, há pessoas que estão todas as pessoas que estão no LinkedIn estão a salvar o mundo. Mas depois entras no Facebook, estão eles no Correio da Manhã a comentar. Exato. Esses gajos não valem nada, esses gajos estão aqui, ainda lhes dão trabalho e é caótico, é caótico. É surreal. Mas fala-me um pouco mais sobre ti a nível do trabalho. Tu já estás efetiva, correto? Sim. Tu acreditas que, se calhar, no teu ponto de vista, és mais inibida de alguns assuntos ou também é a mesma coisa que se fosses mais escura ou mais clara? Acho que mais clara já serias branca, né? Mas pronto. Não. Eu na escola, sabes, como eu te disse, no Porto não havia muitos africanos. Sim. E muitas vezes na escola tinha miúdos que por maldade diziam preta isto, preta aquilo. E afetava-me. Afetava-me ao ponto de eu chegar a casa e dizer: mãe, aquele menino chama-me preta. E eu nem preta sou. Se olhares para o meu tom de pele, não sou preta, percebes? Imagina se fosse uma pessoa mais escura, não é? Eu dizia: mãe, mas aquele menino chama-me preta. E a minha mãe dizia sempre: são ignorantes, filha, não ligues, são ignorantes. E depois, quando entrava muitas vezes no restaurante com a minha mãe no Porto, sentia as pessoas olharem muito, tipo que nunca viram. Eu agora em adulto é que me lembro dessas situações. Porque na altura, como a minha mãe dizia: são ignorantes, filha, são burros. Nem ligava muito. Mas agora em adulto é que eu vou pensando nessas situações do género. As pessoas precisam, é necessário recebermos várias culturas em Portugal para as pessoas pensarem mais à frente. Existem mais africanos no mundo, temos que conviver com os africanos. Os africanos fazem parte da nossa cultura portuguesa, ok? Os brasileiros fazem parte da nossa cultura, temos que conviver com os brasileiros. Ucranianos, russos, whatever, temos que recebê-los. O nosso país anda para a frente se nós recebemos pessoas de outros países. E acho que o povo português ainda não se habituou a isso. A ideia da internacionalização, da culturalização. Temos que conviver. Para mim era um orgulho como mãe se a minha filha chegasse a casa com um africano, com um russo, com um romeno. Quer dizer que a minha família já vai ter mais nacionalidades. Por exemplo, o meu sobrinho, a mãe dele é do Suriname. Ele tem pai português, avó cabo-verdiana e mãe do Suriname. Nem conheço esse país sequer. Só para tu ver. Eu suspeitei que me ias dizer isso. Nem conheço esse país sequer. Mas pronto, abanei a cabeça no intuito de ok, não vou lhe interromper agora. Não, mas eu gosto, é espetacular. Eu quero mesmo que a minha família tenha cada vez mais culturas, seja diversificada. É bonito ver isso. A mistura é a coisa mais linda do mundo. É a mistura. Não é só por eu ser fruto da mistura, mas acho que a mistura é a coisa mais linda do mundo. Sim, estás aqui com um comentário um bocadinho parcial, né? Realmente estás aqui. É verdade. Então, já viste alguns pontos que eu levantei relativamente a pró-Black Love? Qual é que é a tua opinião sobre isso? Que eu sou muito à base de casais africanos. Sim. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Acho que é lindo. O amor africano, casais africanos é muito bonito. Tal como é bonito um casal interracial ou um casal só de brancos, não te posso dizer que... Não te posso formar uma opinião sobre isso. Acho que qualquer casal é bonito desde que haja amor. Se for entre culturas ou raças diferentes, ótimo. A tua mulher é africana. Ok, mas é por causa disso que és muito a favor dos casais africanos? Sempre fui. Sempre foste? Sempre fui. Eu disse nos episódios que é eu, para evitar certas circunstâncias, porque normalmente o casal já discute. Normal. Sim. Discute porque tem opiniões, tem educação diferente, mas a partir do momento que já tens uma cultura que nos separa e comportamentos que estão associados a essa cultura, eu não tenho paciência para estar a levar com um primo, que se calhar é coisa, um tio, ou mesmo o pai, que não tem aquela sensibilidade porque nunca teve o contacto, não sabe onde é que deve tocar em alguns pontos argumentativos. E pronto, eu devido a isso, eu sempre me excluí no que tocava a relações com mulheres caucasianas. E eram sempre... E mesmo os contactos que eu tive com as mulheres caucasianas, notava-se ali um braço de ferro. Eu dizia, comandar a relação, Eu não tenho também que comandar, né? Se comandar, espetacular. Mas tipo, isso tem que ser cada um na sua posição. Lado esquerdo, lado direito. Independentemente do sexo, antes que diga, mete a mulher no seu lugar, na sua posição. Não.
A mulher tanto pode estar no esquerdo como no direito. Cada um tem que estar numa posição, não é os dois na mesma posição. Estás a ver? E eu reparava que havia muito aquela coisa do faz isso como eu quero e não é a minha cena. Mas sabes que a minha mãe passou por muito. Ela agora em adulta, mais ou menos a partir dos meus 20 anos, foi-me contando algumas coisas. Os meus pais conheceram-se aqui em Lisboa, no ferry, que liga Lisboa ao Seixal. Conheceram-se no ferry, meu pai estava na Marinha, a minha mãe estava a trabalhar em Lisboa, vivia na Margem Sul. Conheceram-se no ferry e começaram a namorar. Entretanto, o meu pai levou a minha mãe para o Porto, mas a minha mãe deu-se mal os primeiros tempos. Também poderá ter muito aqui a ver com situações raciais, certo? Entretanto, o meu pai veio cá, pediu-lhe a mão em casamento, casaram-se e só depois é que foram realmente para o Porto morar. Mas tenho muita noção, e depois de adulta apercebi mais disso, que a minha mãe deve ter passado muito no Porto. Justamente porque há 30 anos atrás não havia muitas africanas. Está bem, mas pelo teu tom de pele, não presumindo, ela não deve ser muito mais escura do que eu. O meu irmão é muito mais escuro do que tu. A minha mãe é muito mais escura do que tu. Eu depois mostro uma fotografia, não te vais acreditar. Okay. Eu saio 100% ao meu pai. Okay. Feições, cor, mas o meu irmão também sai 100% à minha mãe. O meu irmão é bastante escuro. E as minhas tias também são bastante escuras. E acho que aí ela deve ter passado bastante lá no Porto quando chegou os primeiros tempos. Não devem ter sido tempos fáceis. E gostava que ela me contasse mais. Se calhar ela não conta mesmo para eu não ficar muito, muito afetada por causa disso. É mais por causa de eu ficar afetada ou não. Mas há 30 anos atrás também não havia muitos africanos no Porto. Daí ela ter passado talvez por essas situações. Mas agora, pronto, já está tudo mais... já há mais africano, já há mais internacionalização. Pensavam que a cidade do Porto era uma cidade muito racista porque não havia muitos africanos, não havia muitas pessoas de outros países, mas agora cada vez há mais, inclusive os estrangeiros já procuram mais depressa o Porto para visitar do que propriamente Lisboa. A verdade é essa. Porque o Porto, acho que este presidente da Câmara que está lá, o Rui Moreira, fez um trabalho espetacular. A cidade do Porto está cada vez mais bonita e os estrangeiros procuram conhecer mais o Porto. Porque Lisboa, lá está, é capital, era a primeira opção de qualquer pessoa, mas procuram cada vez mais conhecer o Porto. E eu estou aqui a dar vazão à minha cidade, não é? Dar conhecimento à minha cidade também é preciso. E lá está, acho que é bastante importante aqui. Com o meu pai? Com o meu pai? A relação com o meu pai? Eu sempre fui chegada aos dois, mas com o meu pai sempre fui a menina do papá, digamos. Não sei se acontece com todas as meninas, mas eu sou muito a menina do papá. Qualquer problema que eu tenho, ligo para o meu pai a perguntar: pai, olha, aconteceu-me isto. No outro dia estava com umidade em casa a entrar nas janelas e digo: pai, aconteceu-me isto, temos que mudar as janelas, o que é que fazemos? E lá, filha, não te preocupes que eu vou-te ajudar a resolver isso. O meu pai está sempre ali na primeira linha, porque a minha mãe tem uma loja de produtos africanos no Porto, de tudo o que é cosmética, extensões, cabelo, perucas. Ela tem uma loja lá na Rua de Santa Catarina. Já agora faço publicidade à Cosmélia. E eles trabalham juntos na loja. O meu pai trabalha numa imobiliária, tem uma sociedade imobiliária, mas agora, como está um bocadinho mais parado, eles estão muito tempo juntos na loja, que é dos dois. Eles estão quanto tempo juntos? Há 33 anos. Tenho um irmão com 33 e eu com 25. Então ela engravidou na altura. 19. 19, ok. Pá, eu, nesses pontos aí, não vai parecer, porque estás a ser falso. Não, eu não disse que sou totalmente contra. Eu percebo as relações interraciais quando têm vários anos juntos. E aí entendo. Só que tens, pronto, o caso do Tomé, né? São esses casos, sim. São esses casos que eu levanto porque não, tipo, o caso dos teus pais não são a maioria, infelizmente. A minoria. Não são a maioria. Não são a maioria, exatamente. Não são a maioria. Sim. Não são a maioria. Não é casos como esses que vês a dar com o pau aí. Certo. Não. São muito poucos esses casos que vens relações de há muito tempo. Hoje em dia ainda para mais pior. Claro. Porquê? Porque dá-se aquela coisa do...
fetiche, tivemos o nosso filho, não programámos, não pensámos, só estávamos a pensar como é que o filho ia sair bonitinho, mulatinho, e depois o filho está mulatinho todo bonito, mas sem ensino, ou pouco ensino, não tem uma escola, não tem alimentação, pronto, é conforme for, e tens vários casos assim. Pois é. Porque querem aquela... como é que se chama? Há um nome disso que eu estive a ver ainda hoje, engenharia social, que é... Estão a programar as pessoas a pensar de certa forma. E isso tudo parte dos videoclipes, parte daquilo que tu vês nas redes sociais, parte dos memes. Por exemplo, hoje em dia, por mais que digas não consumo redes sociais, ok, não consomes, mas só nos memes vais começar a procurar tipo informação sobre aquilo. Imagina que eu não conheço a Eduarda, eu não sei quem, só fui buscar esse nome do nada, Eduarda. A Eduarda quando está chateada e aparece tipo um urso a partir tudo, ok, continuas a fazer scroll. A Eduarda quando está a cozinhar, um urso a cozinhar, já começas a fazer vista grossa, ok, continuas a fazer scroll, não pões like, não fazes nada. A Eduarda quando pedem-lhe casamento, o urso tipo, mas calma aí, quem é essa Eduarda? Exato. E vais pesquisar. E isso é uma manipulação que existe hoje em dia nas redes sociais. Os brasileiros utilizam bastante para poder vender o produto ou tornar algo viral. E nós, como somos uma fonte que consome bastante do Brasil, porque eles fazem a tradução ao americano, estás a ver? E eles próprios têm um mercado enorme, nós estamos sempre a consumir e ajudamos a propagar tudo aquilo que eles têm para propagar. Qualquer história que eles tenham, que possam ter, nós estamos lá para partilhar. Isso tudo para dizer o quê? Casares como os teus pais é muito raro. Se vai haver mais ou poderá haver, vai haver, mas infelizmente, há certas... Aquilo que a tua mãe disse que passou, o que é que ela diz, mais ou menos? Situações. Fala assim de algumas situações por alto. Algumas situações com a família do meu pai, algumas situações no trabalho. Não lhe vejo a falar nisso com muito... Há pessoas que falam nessas situações com uma raiva imensa. Porque eu odiei, porque vivi horrores. Não, ela fala disso naturalmente. Estás-me a ver aqui com esta posição assim muito autêntica, muito assertiva, a minha mãe é muito mais assertiva do que eu. Acho que no feitio tenho o feitio dela. Apesar de ser branca, caucasiana como o meu pai, não é? Apesar que no verão fico bastante mais escura. Acho que o feitio tem exatamente o feitio dela. Vamos pegar, não chegaste a pôr ponto ali na toxicidade laboral por uma mulher africana, uma mulher de cor, whatever, odeio essa palavra, mas pronto, uma mulher de cor. Quais são as questões que vocês são submetidas? Tu te impões no trabalho? Sim, bastante. Quando não concordo com uma coisa, falo. Achas que isso é uma conduta que muitos de nós temos? Mulheres africanas principalmente, porque aquela coisa de vou perder o trabalho e não vou arranjar trabalho. Exatamente. O problema é exatamente esse. Houve um vídeo que circulou há pouco tempo na internet que era uma mulher africana, que era empregada da limpeza, que tinha sofrido uma situação de racismo. E ela disse que respondeu, falou, mas eu senti ali um medo de não falei mais porque sei que posso ser despedida. Percebes? Se for um cliente, por exemplo, na Caixa do Continente, está uma mulher africana e o cliente fala-lhe mal. Ela se calhar vai reter as palavras, não vai falar tanto como queria, quanto queria, percebes? Não vai falar o que queria. Naquela altura o que é que te apetece? Insultar a pessoa, não é? Se eu tiver com uma pessoa africana ao meu lado e vejo que a pessoa está a ser vítima de racismo, eu vou falar, eu não vou ficar calado. Odeio pessoas que ficam caladas em situações dessas. Ou aquelas pessoas que filmam. Em vez de agir, fazer alguma coisa, não, vou filmar para publicar na rede social porque eu preciso de seguidores e não vou agir aqui numa situação de injustiça. Não, vou filmar antes. Percebes? Há pessoas que não regulam, não têm o tico e o teto bem alinhados. Mas pronto, acho que devemos falar quando sentimos injustiças. Eu própria, por ter esses dois lados na minha família, ou seja, tenho um lado caucasiano, tenho um lado africano, tenho que falar, tenho que me impor nas situações. Muitas vezes estamos sentados, agora no Natal, por exemplo, estivemos sentados os quatro, eu, a minha mãe, e o meu pai e o meu irmão, e falamos muito dessas situações. Black Lives Matter, a situação do Trump, a situação do Chega em Portugal. São situações que antigamente não se falavam muito. Se ouvisse de racismo, as pessoas não falavam muito. É racista. Pronto. Agora não, está filmado, está documentado, as pessoas têm eu vejo cada vez mais pessoas
amigas minhas brancas, amigos meus brancos, a publicarem nas redes sociais, a falarem sobre isso. E eu fico orgulhosa. Se eu vir uma pessoa que é racista, eu vou deixá-la de seguir, claramente. Ou uma pessoa que segue o Chega. E quantos amigos é que já viste a fazer isso? Bastantes. Posso dizer que a maior parte dos meus amigos... E surpreendeste, né? Eu perdi um amigo por causa disso. Um grande amigo meu, de longa data, mas ele já dava indícios de que, pá, caga nisso, pá, é falar coisa... Eu ainda dava-lhe o desconto, mas depois quando publicou uma coisa em que estava a chincalhar o Mamadou Ba, sim. isto também está, eu não concordo totalmente, não vejo como um deus, o Mamadou Ba, estás a ver? Porque também tem uma relação interracial também. Mas pronto, eu não sigo a regra aquilo que ele diz, mas o facto de ele ter partilhado algo, um texto de um bacana claramente que é do Chega, e tipo a chincalhar mesmo o Mamadou Ba, epá, eu disse, epá, eu digo mesmo o Pedro, mesmo, o nome dele é Pedro, eu disse, epá, Pedro, pá, não devias ter partilhado isto, eu acho que é muito mau tom, estás a partilhar uma coisa dessas. Sabes que eu não partilho essas coisas mesmo por isso, para não levantar não sei das quantas. Depois foi lá uma outra bacana que deixou-me de seguir também, que era da nossa turma, a Vanessa, e ela depois disse assim, é triste agora ver amigos de longa data só por causa desse disparate que é o racismo. Sim. E eu disse, ok. Eu disse, Vanessa. E ela é branca. Eu disse, Vanessa, meu. Espero bem que o teu marido não saiba o que é que andaste a fazer na secundária, na básica. E eram todos africanos. Mas pronto, isso só... Exato. Isso é passado de cada um, estás a ver? Mas essas é que me dão raiva também. Quer dizer, andaste a desfrutá-las, aqui não sei das quantas, e a fazer o que fizeste, não interessa, mas agora que estás com um homem branco... Cospes no prato. Exatamente. Pá, ainda bem que ela me deixou de seguir também, né? Mas deixei de seguir essa pessoa. Há muitas falsas moralistas. Há muitos racistas escondidos ali numa capa do... eu sou teu amigo, eu não sou racista, eu tenho amigos pretos. Eu sou o maior racista deles todos. Eu tive a minha chefe, agora vou falar, olha que se lixe. Fala que eu quero, não estás a falar nada. Não estou a falar nada. Agora vou ficar calado, vou-te deixar de me falar. Fala. Eu sou uma pessoa que desde que vim para Lisboa cada vez mais gosto de usar tranças, extensões, penteados diferentes. Tipo, no Porto era sempre o cabelo liso. Porque eu também vivia muito na cultura branca. As minhas amigas usavam todas cabelo liso, cabelo natural delas, né? Eu queria muito pôr extensões de cabelo liso, esticava o cabelo, desfrizava. Deixei de desfrizar. Agora só faço tranças para viver cada mais a cultura africana. Talvez por estar aqui inserida na comunidade africana, percebes? E no Porto eu tinha medo de, se calhar vou levar tranças, será que não é muito adequado? Aqui não, caguei. Vou levar tranças, querem, não querem, paciência. Eu estou aqui pelo meu trabalho, pela experiência de trabalho que eu tenho, o que é que eu posso dar para esta empresa? Não é o meu cabelo que vai me importar. Nunca na vida. E tive a minha chefe que se virou para mim e disse assim, já mudou outra vez, que gira, está diferente. A minha empregada também faz essas coisas assim no cabelo. Eu olhei assim para cima e pensei, não, cala-te boca, porque senão vai sair aquela uma coisa que tu vais arrepender. Mas é esse tipo de comentários que eu penso. A tua mentalidade, tipo, a falar essas cenas. A minha empregada também faz essas coisas no cabelo. Percebes? Está a querer dizer que a empregada é africana, também faz essas coisas, mas podia dizer de outro tom, de outra forma, não é? Não. Simplesmente ficava calada. Pá, eu nessas coisas, para mim, fica calada, meu. O problema é que a margem, não existem margens, não têm conhecimento. Tu quando disseste há pouco que temos que ter mais pessoas cá, africanas e outras culturas. E vamos ter, eventualmente, e continuamos a ter. O problema não está aí. O problema é conhecer essa cultura. Lidar com essas pessoas. Muitas vezes eles vangloriam, como acabaste de dizer, de uma questão que transcende a posição deles, que é trabalhar com um africano. Certo. Mas eu trabalho com um africano. Mas eles têm um ordenado. Como se isso já fosse do caraças. Yeah. Aquela pessoa está a trabalhar e está a ter um ordenado. Ponto. Se está a trabalhar contigo, não foste tu que colocaste naquele trabalho. Logo não tens que vangloriar o facto de estar a trabalhar com aquela pessoa. Tens que falar com essa pessoa, socializar, conhecer a cultura para saber as margens, os limites das quais existem dentro daquela cultura. Isso é respeitar a cultura. Não é porque eu dou, porque o meu tapete é preto, a minha televisão é preta e o meu telhado é preto. Isto não funciona assim. Não funciona, não. E esse ensinamento eu já perdi sequer a vontade de querer dar a algumas pessoas. Porque mesmo eles, é difícil. São vários anos. Mas no que toca relativamente, só para concluir aqui na parte do trabalho,
Tens colegas mais escuras do que tu no teu trabalho? Tenho. De outros departamentos, mas tenho. E elas, nota-se que elas são mais frontais também como tu, ou nem por isso? Não convivo muito com elas. São departamentos um bocadinho opostos. Eu estou no marketplace, elas estão uma está nas vendas, ou seja, o marketplace está um bocadinho separado dos outros departamentos na minha empresa. Nunca convivi diretamente com elas. Cumprimentamos, olá, bom dia. Há uma que eu me dou muito bem, que é uma equipa que lida diretamente com a minha, mas as outras nunca falei muito com elas. Mas vejo muito não a abraçar muito a cultura africana. Cabelo liso, assim, uma roupa muito clássica. Eu tinha uma colega, ela por acaso chateou-se, mas temos pena. Eu tinha uma colega, quando estava a trabalhar no banco, que ela é santomense, o namorado dela é branco, mas branco que é professor da faculdade dela. E eu disse, ok. É difícil, o meu cérebro viaja tanto, não, o meu cérebro não, os meus pensamentos, quando vem tipo a profissão da pessoa, a faixa etária da pessoa, eu começo logo a viajar, tipo, ok, então aproveitou-se dessa situação. Eu penso logo assim, pode não ser, mas eu penso assim. Por exemplo, ela estava aqui com problemas de residência e ele, pelos vistos, está com ela, pretende supostamente casar, não sei se está casado ou não, e que estava sempre lá a ir ao banco, todos os dias, na hora do almoço, e o graças a controlar. Ela, quando digo controlar, não estou a especular, porque quando chegava lá, havia colegas meus que diziam, então eu olhava para ela estava surpreendida de ver o gajo lá. Pois, então não foi combinado, claramente. E ela era muito mais nova. Ela, como veio estudar e começou a trabalhar não quero utilizar mais Altran, e Altran enraba as pessoas a nível de ordenado. Ela depois acabou por, pronto, teve uma relação com ele há bué de tempo, e eu às vezes vejo isso como oportunismo. Eu penso mal, mas eu vejo isso sempre como oportunismo. Mas pensas para ti ou comentas isso com alguém? Penso para mim, por acaso. Ok. Por acaso penso para mim. Mas agora estou a comentar contigo. Sim. Eu penso para mim bastante essas coisas. Às vezes é verdade, às vezes não é. Exatamente. Nunca convém tirarmos assim estereótipos das pessoas sem antes conhecermos. Mas se pensarmos para nós, às vezes também faço aqui filmes na minha cabeça. Eu vi num comboio uma vez, tipo, um casal em que ele era velhote, e ela bem mais nova, toda franzina, no comboio, com uma bíblia na mão. Com uma bíblia? Os dois com uma bíblia na mão. Já sabes onde é que eu estou a viajar então também, né? Jesus. Yeah. Pois. Hoje em dia, com a quarentena, a discoteca, a igreja é a nova discoteca. É? Onde as pessoas vão se conhecer, onde as pessoas tipo, estão em processo de salvação, vão se batendo o couro. A malta que finge, a malta que isente de pensar que na igreja não há. Se eu acabei de dizer que no banco há essas coisas, vocês pensam que na igreja é tudo. Igreja ali, ok, tem muita gente à procura de redenção, mas também há outras coisas, não é? há muita coisa a acontecer lá. Oh menina, amanhã vem à missa das 7, lá nos vemos. Olha, brinca. Nós não estamos nesse meio. Eu conheço circunstâncias assim, em que pronto, fizeram, tanto o homem como a mulher tiveram várias más opções e pronto, estão à procura da redenção e tudo mais, e conhecem outras pessoas lá. E supostamente a igreja é para salvação, né? Certo. Agora, não sei que tipo de salvação, se é salvação de relacionamentos. É um bocado de tudo. Mas isto das relações interraciais, concluindo, depois só para finalizar noutro aspecto, não quero parecer que sou contra. Dos pontos, diz-me antes de mais quais são os pontos é que tu não é contrariaste ou que não vão de acordo com a tua ideologia daquilo que tu ouviste no podcast. Do pouco ouviste, não é? Porque não ouviste absolutamente nada, mas está-se bem, tranquilo. Houve de um podcast, que por acaso foi do Tomé, que eu não concordei com ele dizer que procura só uma mulher africana para se casar, porque já não se identifica com uma mulher branca, sendo que a mãe dele é branca.
percebes? Eu disse-lhe mesmo isso. Eu disse. Sim, porque isso eu vou logo dizer, tu resolves com ele, isso não tem nada a ver comigo. Sim, eu sei, eu disse. Não, comigo, o podcast, comigo. Mas sim, diz. Não, contigo não houve nada. Então, meu. Juro-te. Pensamos tão diferente. Não, eu inclusive vi os teus diretos durante as semanas passadas, fizeste uns diretos com algumas pessoas. Fizeste? Sim, houve alguns que eu tive. Não quero parecer, porque depois isso vai parecer mal, né? Vai parecer que eu faço uma cena bué da random, bué aleatória, mas as pessoas que eu convido, antigamente eram fora, ainda convido, mas é muito raro, fora das que seguem. Eu vejo as pessoas que interagem mais com a página, que veem as histórias, que comentam e andam a fazer os convites. Nada sei sobre elas, às vezes pesquiso para ver se encontro alguma coisa, mas nada sei sobre elas. No teu aspecto, pá, vi interação só, talvez no comentário e ver stories. Agora, direto, não me recordo absolutamente de ter visto lá. E tu vês o direto, já subiste mais na minha consideração. Ainda bem. Mas qual é o direto que tu viste? O Vi com uma rapariga que é casada com um africano, que já tem um filho. Acertei ou não acertei na relação? Pois. Vi com o Tomé um bocado, mas acho que o Tomé ali divagou um bocado. Um bocado só, foda-se. Por isso é que eu também acabei por desligar depois. Tomé, que horas é que são? Bem, Rui. Ele gosta de falar, ele sempre foi assim. Bem, mas queres saber para agora ou. Vá, não me mates, Tomé, não me mates. Tudo logo me mandar mensagem, vá, não me mates. Mas relativamente à questão do podcast, porquê que achas que há aquela ideia que eu sou machista? Achas? As pessoas dizem que tu és machista, não é? Sim. Certo, já vi certos comentários a dizer isso. Pois. Não tanto por ti, mas talvez pelos homens que trouxeste que tiveram comentários muito machistas. Percebes? E tu poderás ter concordado ou não. Eu vi alguns excertos que colocaste lá na página. Não sei mencioná-los ao certo, por completo, mas alguns comentários podes parecer racista. Eu não acho, pela conversa que estamos a ter, não acho que sejas machista. Disseste racista, agora assustei-me. Me enganei. Eu disse racista. Eu não acho que sejas racista. Calma aí, meu. Calma aí. Mas, sim, desculpa. Não acho que sejas machista. Pela conversa que estamos a ter, não acho que sejas machista. Muito pelo contrário. E porquê que eu passo essa ideia? Porquê que achas que eu passo essa ideia? Sim, para além dos comentários que transcendem-me, né? Mas há comentários que vocês não sabem, mas eu pago. Há comentário ali muito... E fazes tu muito bem. Comentários desnecessários que eu, pronto, apago. Mas depois há aquela coisa, então porquê que estás a pagar? Não deixas as pessoas serem genuínas? E qual é que é? Porquê estás a pagar? Isto, não posso ser eu, não posso fazer aquilo que eu quero para a minha plataforma. Porque eu sinto-me bastante atacado com essas coisas, estás a ver? Eu tento criar uma comunicação. Olha, essa rapariga que tem um namorado de guinense, hoje mandou uma mensagem a dizer, olha, foi essa rapariga guinense que me recomendou a tua página. Fui a ver, não está a seguir a página. Deixou. Devo ter dito alguma coisa que... Não gostou. Pois. Deus quer Deus não agrada a todos. Pois, mas o problema é que tens que entender, eu penso sempre assim, ok, estou a fazer a minha cena, não quero ofender ninguém, mas há certas coisas que têm que ser ditas. Certo. Porque tu nunca vais conhecer o lado do homem sem ouvir ele falar primeiro. Agora, se ele tiver a falar aquilo que tu queres ouvir, acredita, não há evolução ali. Da mesma forma, nos episódios dos colóquios, que eu, toquei num aspecto que é bastante sensível ao homem, que é aquela cena da performance e que tem a ideia que é o maior e etc., quando a mulher é que está-lhe a encher o ego. Certo. E as mulheres têm que parar de fazer isso. Não é produtivo. Da mesma forma que isto é tal cena, se eu estou não é exigir, se eu estou a pedir algo, eu tenho que lhe trazer algo. Logo, se eu estou a dizer que não quero que tenhas esse tipo de conduta porque eu quero ser genuíno contigo, então seja genuína comigo. A verdade dói, mas muitos homens desenvolvem se ficarem a saber que, olha, são esses pontos que tens que melhorar e não é bem aquilo que eu te mostrei até agora. Pá, dói no ego do homem? Claro que dói. Mas, pá, é uma interação humana. E é claro que ao final do dia cada um tem que saber como é que é a realização de cada um. Ok, eu tenho mais facilidades porque whatever. Tu és mulher, eu acho que a mulher tem que saber também conhecer-se. Sim. Não tem que depender do homem para atingir certas realizações.
Mas pronto, se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Ao mundo? Sim. Que não olhem tanto ao que as pessoas dizem, aos comentários negativos, olhem à sua felicidade e que persigam os seus sonhos, que é o que eu tento fazer todos os dias. Tentas? Tento. Não consegues na totalidade? Seguir os meus sonhos? Há dias que sim, outros dias que não. Há dias que acordo com muito sono e fico mais preguiçosa, outros dias que acordo cheio de energia. Não, mas vou conseguir. Tenho a certeza que sim. Trabalho para isso. Muito obrigado. Obrigada, Mas eu. muito obrigado mesmo. Se vocês tiveram um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, é exatamente isso. Estão corretas, por outro lado, acharam-nos burras, ignorantes, sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.